eu vou dizer o plano e vocês vão mudar, tá? Eu vou dizer o plano e vocês vão mudando. Vão dançando. E eu quero que vocês foquem nas articulações, viu? Foquem na articulação do punho, do dedo, do ombro. Sempre façam. Eu vou querer que nesse momento, vocês façam movimentos bem redondos, tá? Em círculos. Na hora de dançar, façam bem círculos com o corpo, com o pé, com a perna, com o joelho, tá bom? Pronto, vamos começar. No início, as aulas eram na biblioteca à tarde, depois o grupo começou a crescer, aí as aulas começaram a ser aqui, nessa pracinha à noite, só que era muito desconfortável pra gente, porque a gente ficava com vergonha do público passando e tal, e aí depois a gente conseguiu um espaço numa escola, só que o espaço lá era muito pequeno para a quantidade de gente que tinha no grupo, aí depois de muito tempo, a gente conseguiu um espaço na biblioteca. Esse projeto que eu ministro aulas, ele é um projeto de política pública cultural, né? Ele tem essa intenção, né, de aproximar a juventude periférica, a juventude de Caetité, para o cenário cultural, aproximar do que pode ser oferecido de cultura, de dança, de teatro, de música. Então, assim, essa aproximação da juventude com as políticas é um dever, né? Um direito que precisa ser cumprido, porque não é em todos os lugares que essas pessoas têm acesso à cultura, à dança, ao teatro, em uma perspectiva mais crítica, mais emancipadora. Eu tava sozinha. Eu não sei fazer. Porque tu falou que é. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia. Ou alguém que seja uma mulher negra, que tem uma história de vida muito, assim, de luta, né, para sentar nessa cadeira e a gente representar e tentar reconstruir aquela imagem que tem da Vogue, né, daquela mulher branca sentada, a gente reconstruir ela, mas com um poderoso. Nessa cadeira, nessa representação, na praça, com todo mundo olhando e pô! Pode tomar água, essa água de Lidiane de quem é. Nós sempre procuramos músicas tipo, que representam as pessoas negras, que falam sobre a luta, que as pessoas passaram, alguma coisa do tipo. Também o poder da mulher, também, da mulher negra na sociedade. Também fala mais contra o machismo. Fala também para as pessoas negras não deixar se levar tanto pela opinião dos outros, porque muitas pessoas não aceitam seu cabelo, não aceitam seu tom de pele, não aceitam seu tipo de vida por causa de opinião. E muitas dessas músicas mudam muito nossa forma de pensar, porque antes de eu entrar na dança, eu não sabia o sentido da palavra feminicídio, não sabia o sentido da palavra machismo, não aceitava o meu cabelo nem minha cor do jeito que era. Então depois que eu entrei na dança, eu amadureci de certa forma e comecei a entender mais as coisas. Então, quando eu comecei a ministrar aula para um grupo, eu estava num impasse muito grande. Como é que eu ia fazer para gerenciar isso, né? Assim, e como é que elas iriam se interessar por isso, que é algo tão diferente? Porque eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu trazia uma coisa, trazia outra e nada. Aí eu voltei lá no projeto que foi escrito com o Fernando Dias, li o projeto novamente e no projeto estava lá escrito ao formar as turmas, construir uma identidade do grupo, que tenha um perfil do grupo. E aí, como eram todas meninas negras, e eram todas aqui do bairro Buenos Aires, então eu falei assim, não tem outra. São adolescentes negras
da periferia. Essa é a identidade do grupo. Então, assim, a gente vai ter que fazer essa linha. Tanto é que tem outras turmas de dança no projeto que a gente já vai por outras identidades. Porque cada grupo tem sua identidade. Essa é a identidade deste grupo. Considera de importante, assim, em ter um projeto desse aqui na comunidade de vocês, no bairro de vocês? Qual a importância que você acha do projeto? Um privilégio, né? Que nem todos os bairros, nem todas as famílias teve esse direito, que é um direito das pessoas. E uma aprendizagem, outra coisa, tem mais ocupação para eles, porque a cabeça vazia é oficina do diabo, como diz o povo, né? E aí eles têm aquela obrigação de ir para aquele ensaio, para aquele projeto. Eles aprendem muito, ficam mais conscientes e aprendem muito a viver. Esse projeto está ensinando eles a viver, a seguir, a defender das drogas, a se defender da prostituição, das coisas ruins do mundo e da rua, que a gente nem pode sempre, porque quando os pais nem sempre podem estar acompanhando eles, e eles aprenderam muito a se defender. O que acontece? A gente sempre tenta associar a nossa construção da identidade, a nossa identidade junto com o processo de dança. A gente não separa isso, né? A gente não separa construir uma identidade, se reconhecer enquanto um ser social e a dança. A gente não desassocia essas coisas. Então, a gente aprende a dançar, a gente descobre quem a gente é, a gente traz essa mensagem para os outros, então a gente consegue fazer tudo isso junto, né? Sempre entrelaçado uma coisa na outra. Como todas vocês já passaram por esse processo, né, gente? E a cada uma que passava por esse processo motivava a outra, hoje chegou o dia de Rayane. Hoje chegou o dia de Rayane, né? Ela está passando pela transição capilar. A gente sabe que o nosso cabelo é uma arma muito resistente de identidade, o nosso cabelo é uma arma muito grande para dizer quem nós somos, para dizer que transformações internas estão acontecendo dentro da gente. A gente constrói esse novo caminho, essa nova identidade de amor com as nossas origens. Ó o rosto, a expressão, ó a dor. Na ponta. Olha pro público. A relação sobre meu cabelo, eu não gostava do volume dele e eu passava relaxamento, porque como a sociedade fazia com que a gente alisasse o cabelo e que o nosso cabelo não era bonito, aí eu passava relaxamento para baixar o volume dele. E quando eu entrei no grupo, aí Letícia já estava com o cabelo branco. Aí todos nós tínhamos o cabelo liso, com relaxamento, com alguma tinta. Aí ela falava assim, por que vocês fazem isso com o cabelo de vocês? Sendo que o cabelo de vocês não são esses.
Esse processo de ruptura com a química tem uma relação muito grande com a questão da autoestima, né? Porque muitas vezes a questão, tipo assim, a nossa autoestima, embora a gente não perceba, ela tá ali conectada com o que a gente olha no espelho. O que a gente olha, o que a gente vê, se a gente se sente bem, se a gente sente aquilo dali pertence a gente. Aí se a gente sente isso, o que acontece? A gente começa a se amar mais, se achar mais bonita, ir pros lugares, se sentir bem. Agora imagina você alisar o cabelo. Você pensa o quê? O que eu tenho não presta. O que eu tenho não serve. Ou então quando o cabelo já tá, a raiz já tá alta e você tá sem grana pra coisar, e depois você olha no espelho assim, vê lá, não adianta de nada. Só usar o cabelo preso. Sim. Você fica querendo Aí só se sente modificar mal. quem você é, né? Aí a gente se sente mal. E aí a gente percebe, poxa, que sociedade cruel, que quer fazer com que a gente modifique quem a gente é, quem a gente nasceu pra ser. É meu dinheiro que paga, seja na favela ou no prédio, eu tô em casa. Faço um rap bem feito que é pra não me faltar nada. E eu vou ficar milionária. Milionária? Sim, então você fora Belo Sul. De mulher que não se cala, boca, se você não liga, ainda grave como Tem uma coisa muito importante que eu acho que, não sei nem se eu já conversei com vocês, é a questão do cabelo, tipo assim, qual é o cabelo que a gente corta, que a gente quer assumir? Qual é o cabelo que a gente quer assumir? Porque existe uma coisa um contraste muito grande que é, eu quero usar agora um cabelo cacheado, e você idealiza um outro cabelo. Você não espera o seu cabelo. Você idealiza outro cabelo para sua cabeça. Isso aí é uma coisa completamente diferente do que você querer reconhecer a sua raiz. Quando você decide cortar o seu cabelo, você não quer saber o cabelo do outro, né? Você tem referências de pessoas que conseguiram passar por esse processo. Mas o que acontece de fato? Você está rompendo com a química e está esperando o seu cabelo crescer. E não a expectativa, a projeção do cabelo de outra pessoa. Não é isso. Você está construindo uma identidade que te pertence, que é sua. E não do outro. E não da blogueira, e não da youtuber, e não de uma outra pessoa. É seu. Ele te pertence. Então, eu decidi cortar o meu cabelo. Aí quando corta e que o cabelo cresce, crespo, a pessoa não quer. No início, né, quando eu, assim, antes de eu entrar pra dança e tal, eu tinha feito selagem. Só que a selagem, ela não pegou no meu cabelo, ela abriu os cachos. Só que aí eu já via antes os vídeos de uma blogueira, ela é cacheada. Aí sempre eu fazia o que ela falava, só que, tipo assim, eu via que não ficava do mesmo jeito. Eu pegava e prendia, porque eu queria o meu cabelo do jeito que tava o cabelo dela. Eu não sou você, né? Depois que eu corto, eu volto nivelando. Aí é nivelação, que é o processo. Não é um corte de cabeleireiro, mas é um pontapé inicial para poder a pessoa saber que ela pode bater. Aqui ainda tem mais química para tirar, mas tem que deixar ele crescer mais. Não tá pronto. Vou cortar o cabelo. Vou cortar também nessa cabelo. Vou nivelar. Tem que ter um espelho pra rainha. Ali, ó. No computador. Sério, velho. Mas quem cacheou mais? Né? Como você não vai tirar a foto? Minha outra não lembro muito, não. Oi, palmas pra você. Boa tarde, né? Boa tarde. Tudo bem, dona Chica? Cheguei no horário. Chegou, seja bem-vindo. Deixa eu pegar um banho pra você. Não estou boa com vocês, vocês me veem nessa idade, 72 anos, viu? Aí vocês se animam, né? Então vou chegar lá também. Tá bom, Netinha? Esse ano a gente está com a proposta de trazer bastante essa questão da valorização tipo assim, da esperança, sabe? Porque a gente
fala sobre as nossas dores e isso causa muita dor. Falar da nossa dor é alívio, mas também gera dor. Então a gente está seguindo uma linha mais de falar de esperança, de futuro, de história. E a gente trouxe a história de uma moradora do bairro, conheceu a história dela, vai trazer ela para um protagonismo. Agora, uns tempos aí atrás, eu perdi meus filhos, né? Aliás, 4. Tudo criado, tudo pai de família, de umas mortes muito trágicas. Então, por aí, eu choro muito com isso, mas eu não quero chorar hoje, não. Não chora, não. Não quero chorar. Aí, por essas coisas que foi acontecendo, eu fui ficando assim um pouco depressiva, né? Triste, e fui deixando as coisas pra lá. Então, eu tenho um vizinho muito bom. Aí, esse vizinho me orientou a eu dar esse sopão na minha casa. Só que eu não tinha lugar para dar esse sopão, né? Porque não tinha, era um quintal. Mas aí uns 2 ou 3 dias depois, eu fui pensando. Aí me animei. Fui pensando e fui vendo que aquilo ali ia me fazer bem para mim e para as pessoas. Aí comecei, fui pedindo ajuda a cobrir aquele lugarzinho pequeno que a gente tinha lá. Aí as pessoas foram me ajudando e foi dando tudo certo, como de fato que até hoje dá, né? Até hoje dá. Nós estamos 10 anos que nós estamos lá nesse lugarzinho. É um lugarzinho abençoado por Deus. Nas nossas danças a gente não visa o alto rendimento. A gente não visa o corpo mais flexível, a pessoa que consegue fazer um cambré mais lindo, um movimento mais lindo. Não, a gente busca o movimento de cada uma. Cada uma tem seu movimento. A gente busca no grupo respeitar a limitação de cada uma, ajudar com que essa limitação seja trabalhada de uma forma tranquila, calma, sem pressão. O que você acha, Rai, que o projeto fez de mudança na sua vida, no seu corpo, a dança? Para mim o projeto mudou muitas coisas, porque antes eu não aceitava o meu cabelo crespo, eu não gostava de dançar na frente de ninguém, eu tinha vergonha de tudo, então para mim mudou muita coisa. Você acha que a dança hoje tem que significado para sua vida? Sei lá. Não sei. Quando você vai para as apresentações, o que você sente? Eu sinto alegria, porque antes eu não conseguia dançar para ninguém. Eu ficava sozinha e quieta e não conseguia me soltar. E hoje você acha que você consegue expressar o sentimento que você tem? Eu acho que sim. Linda. Deixa eu dar um abraço. Te amo. Vai, agora. A Solidão não participa da capoeira. O apelido de Dona é Manhosa, de Stephanie é Vavá, Andressa Abacaxi, microfone, comprida. Aqui não tem ainda, né? Abacaxi nem é abacaxi sem brilho. Ela é abacaxi com não, é abacaxi dengosa, abacaxi sem brilho. Qual a relação de vocês com Letícia? A gente, assim, no início, assim, ela já chegou se soltando, sabe? Já mostrando quem era ela de verdade. Só não mostrou que ela era um pouco brava, mas tudo bom. Tipo assim, Brava só na beira das apresentações. Igual agora mesmo, com essa apresentação que tem, ela não tá tão assim, não sei nem porquê, mas deu falar. Mas ano passado. Elas são gay, não? Tem que melhorar essa formação aí, tá?
eu fico muito nervosa quando eu tento organizar as apresentações, às vezes elas não colaboram, eu sinto muita ansiedade. E aí, quando a gente está planejando a apresentação, véspera de apresentação, eu fico muito, assim, brava, porque eu preciso de resultados, eu preciso que elas estejam bem, apresentando bem, dançando bem, preciso que a mensagem seja passada. E aí, às vezes, quando elas estão com preguiça, não estão colaborando, eu tento ser mais incisiva. Sei lá, falar dela é... Ai, tchau, não consigo. Falar dela, ela é muito importante pra gente, sabe? Ela é muito importante mesmo. Tipo, se o projeto acabar, se a gente pudesse deixar ela se a gente pudesse guardar ela dentro de um potinho pra ela nunca sair da gente, a gente guardaria, sabe? Ela... E ela, tipo assim, ela dá pra ver que ela ama a gente também, porque quando o projeto ia acabar... Ai, eu vou chorar. Quando a prefeitura não tava pagando ela um salário, assim, pro tanto de aula que ela dava, ela ia sair da prefeitura, mas ela não ia deixar, ela falou que ela não ia deixar de dar aula pra gente, sabe? Que se ela tivesse que sair de lá, da cidade dela, pra vir pra cá, pra dar aula pra gente, ela dava, mas que ela não ia desistir da gente. O projeto ele tem que seguir, tem que continuar, tem que entrar mais 20, mais 30, mais 40 alunos, alunas, e a revolução da emancipação acontecer, da consciência, da dança, da cultura estar mais próximo, né? Direcionar essas pessoas para a universidade pública, direcionar essas pessoas para uma outra perspectiva, né? Para ocupar outros espaços além do que já é pré-determinado. Minha cara, minha voz, uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me